Bom dia. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que o leve a concórdia, que o leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mateus capítulo 8, versículos de 28 a 34. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoninhados. Então, a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Esse evangelho de hoje é muito propício, nos traz uma reflexão muito boa para essa manhã, para esse dia. Tem um estudo teológico muito bonito sobre esse texto, porque situando ele no contexto, a gente tinha lá no tempo de Jesus os judeus e o Império Romano, fazendo o povo judeu sofrer muito, através da dominação, dessa dominação romana. E os romanos esculpiam nas moedas, em insígnias, imagens de porco, do javali, do porco, que era um animal que ali em Jerusalém, era um animal que significava assim uma certa dessacralização da fé daquele povo, na época. E os romanos usavam muito essa imagem, e isso fazia muito eles sofrerem, e toda aquela dominação, o povo judeu muito triste, porque eles estavam esperando o Messias. Mas é interessante que os romanos também esperavam o Messias na época, e com contexto assim histórico comprova isso, todos estavam esperando o Messias. E o povo os judeus tristes, porque, meu Deus, onde estás? Que não vem, está vendo a dominação desse povo
romanos sobre todos nós, como eles ferem a nossa sacralização, o nosso sagrado, o nosso relacionamento contigo, Senhor, Deus, e todo aquele sofrimento, e eles não entendiam por que o Salvador não chegava, né? Eles estão esperando o Salvador, né, ainda. Por isso o Muro das Lamentações, né? Eles lamentam porque Jesus não vem logo para acabar com esse sofrimento, com essa dominação que eles sofreram, né, tanto tempo, esse desrespeito para com a parte da sua vida sagrada, a sua religião, mas fora todo esse contexto assim, né, que tem muito estudo teológico a respeito, que é importante a gente se aprofundar, pesquisar também depois, tem muita coisa interessante. Mas para essa manhã de hoje, eu queria pegar nessa palavra a grande mensagem de Jesus, todo esse milagre que Jesus faz de libertar aquelas pessoas que estão endemoniadas. Jesus, ele tem um objetivo só em tudo aquilo. É lógico que Jesus, ele é posto à prova mais uma vez, né? Ele vai ter que mandar aqueles espíritos maus nos porcos, e aquilo ali vai trazer um problema social para ele, né? Que as pessoas traz na verdade um problema para o povo, né? Que cria porcos naquela região ali. Porcos para eles são animais assim que eles criam, né? Que faz parte ali da cultura deles, criarem porcos. Mas então Jesus ele vai estar causando um prejuízo ali para aquele povo fazendo isso, porque muitos porcos se perderam e tal. Tanto que Jesus depois ele é praticamente expulso daquela região. Todo o povo daquela cidade, daquela região, pede para ele que ele se retire daquela região, por causa do prejuízo que eles estão ali recebendo. Então eu quero tirar a mensagem para o nosso dia de hoje, desse finalzinho do Evangelho, quando o povo pede para Jesus sair dali que está causando prejuízo. Será que Jesus causa algum prejuízo para a gente hoje também? Quantas vezes a gente coloca em outras coisas, principalmente nas coisas materiais, nos bens materiais, um valor mais importante do que o próprio Messias, o próprio Jesus, o enviado de Deus? Apesar de terem visto Jesus realizar aquele milagre de libertar ali aquelas pessoas que estavam possuídas, né? O povo pede para ele sair porque ele causou um prejuízo. Muitos porcos se perderam. Então sai daqui, Jesus. O Senhor causou prejuízo para a gente. Retire-se aqui da nossa cidade. Quantas vezes a gente retira Jesus também da nossa vida? Através do pecado, das escolhas erradas que fazemos na vida. E quantas vezes a gente ousa a realizar uma coisa muito feia, que é ficar confessando o pecado das outras pessoas. Você já pensou quantas vezes nós fazemos isso? A gente julga as pessoas, a pessoa cometeu um pecado e a gente fica preocupado com aquele pecado dela e fala para fulano, para cicrano, e fica fazendo essa balbúrdia, né? Com o pecado dos outros, mas a gente esquece de reconhecer que nós também pecamos, e a gente precisa se preocupar com o nosso pecado, confessar o nosso pecado diante de Deus, cuidar um pouco mais da nossa vida,
porque é o nosso testemunho, é modificando-nos que a gente vai modificar a realidade ao nosso redor. É o testemunho. Obrigado, Jesus, por essa manhã, por esta palavra. Obrigado por me fazer enxergar que muitas vezes eu te troco por outras coisas. Ensina-me, Jesus, dê-me força para que eu compreenda essa sua palavra e deixe de lado coisas que são supérfluas, que às vezes eu fico colocando acima de ti como coisas mais importantes e não são. O Senhor é meu Salvador, o Senhor é a coisa mais importante que eu tenho na vida. O Senhor é todo misericordioso. Então, para essa manhã, meu irmão, minha irmã, pense, mas pense com carinho. O que na sua vida você coloca acima de Deus? Às vezes inconscientemente isso acontece. Você acaba fazendo, você vai entrando nesse jogo da sociedade, dos deuses, do consumo, do ter e não do ser. Então, Senhor, abençoe-me, abençoe a minha família, abençoe todas as pessoas com as quais eu vou estar me relacionando nesse dia. Fazei com que eu seja um testemunho seu para todos eles. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. E isso eu só vou conseguir com a sua força, Jesus, com sua força, meu Deus. Trabalhar na conquista e vitória da paz. Esteja comigo durante este dia, meu Pai, para que isso se concretize. A conquista e a vitória da paz. Essa paz que é inquietude, que me faz pensar em mim, confessar os meus pecados. Não ficar olhando tanto para o pecado dos outros, mas para os meus. Para que eu seja um testemunho fiel da sua palavra, seja a sua presença no meio das pessoas. Bom dia, Deus nos abençoe, se faça presente na nossa caminhada durante esse dia. Amém.